O futebol nunca movimentou apenas torcidas. Há muito tempo ele também movimenta marcas, negócios, experiências e, claro, milhões de reais. Mas esse cenário não se restringe só ao futebol. Clubes, atletas, eventos e patrocinadores disputam cada vez mais a atenção de um público que quer viver conexões. Então, te conecta comigo para a gente falar mais sobre esse assunto. Olá, no Fala Mercado de hoje a gente vai falar sobre as oportunidades do marketing esportivo para além do futebol, ainda que o nosso cenário atual seja a Copa do Mundo masculina de futebol. Para isso, para falar sobre esses desafios, oportunidades, esses cenários, esses panoramas, eu tenho dois profissionais que respiram esporte no seu dia a dia. Então, comigo no Fala Mercado hoje, Liana Bazanella, cofundadora da Rock Sports, de volta ao Fala Mercado. Lia, seja bem-vinda. Sempre um prazer estar aqui. Tu sabe que me chama, eu venho, né? E vem mesmo. Depois eu conto os bastidores do vem mesmo. Tenho também o Alessandro Souza, que é diretor de marketing do Grêmio Náutico União. Seja bem-vindo. Uma honra estar aqui, sempre é uma alegria a gente compartilhar, né? E hoje vamos falar um pouquinho do clube mais lembrado e preferido dos gaúchos na modalidade sócio, linda. Né, de associativo. Bom, gente, como então a Lia já sabe, eu vou contar para o Alessandro que neste programa o protagonismo é do mercado, Sem certo? dúvida. Portanto, bora, preparados? Bora! Será uma honra. Sempre, né? Já nasci preparados. Isso aí. Bom, vamos lá então, gente. A Copa do Mundo vem mostrando, né, que o seu espetáculo maior vai além dos 90 minutos de campo, né? Tem proporcionado aí uma série de experiências, etc. Na visão de vocês, esse marketing esportivo, ele já pesa mais ou tanto quanto o desempenho em campo no recorte da Copa do Mundo? Quem começa? As mulheres, né, Alessandro? Claro. Pode ser. Vamos lá, Lia. Eu até me mexo aqui para falar porque é uma coisa que a gente bate nessa tecla há bastante tempo e a Copa do Mundo foi aí um momento onde isso acabou sendo mais evidenciado, né? As marcas presentes na Copa, que escolhem estar num grande evento como a Copa do Mundo, elas surfam a onda do momento, elas acabam participando desse ápice aí de audiência, mas a gente sabe que marketing esportivo não é só no momento de grandes audiências, né? A gente precisa, e a marca que tem consciência, ela precisa estar dentro dessa comunidade, seja ela qual for, no caso o futebol, o tempo inteiro. Para ela poder ser considerada alguém que tem condições de falar sobre o assunto, ela não pode aparecer de 4 em 4 anos. Então, acho que isso é uma grande... ficou agora muito evidente com a questão do Brasil ter saído precocemente da Copa, o quanto eu preciso estar fazendo parte daquela comunidade para poder não perder a minha relação com os torcedores, com os fãs. Eu não posso patrocinar e pensar na vitória, né? Eu preciso patrocinar e me relacionar com aquela comunidade a ponto de sair de campo, não é só os 90 minutos, não é só a Copa do Mundo. O que a minha marca faz para desenvolver esse esporte? De que forma eu contribuo com essa modalidade? Se eu não tenho propriedade para falar isso, o meu discurso acaba ficando em cima de ganhar ou perder. E futebol, esporte como um todo, sempre tem duas opções, ganhar ou perder, né? Então eu não posso ficar em cima do discurso da vitória. E mais se perde do que se ganha, Muito né, mais gente? se perde Vamos do que lá, se ganha, né? com certeza. E para ti, Alessandro? Exatamente, né? E eu acho que essa construção das marcas entenderem que é um processo contínuo e que, de uma maneira estatística, a gente vai perder muito também, porque é competição de alta performance, a gente está falando de Copa do Mundo, mas eu puxo aqui para o olimpismo, né? Falando um pouquinho do GNU, né? A gente, para vocês terem uma ideia, das últimas 17 Olimpíadas, um clube de Porto Alegre esteve presente em 14. Uau! E em muitas ganhou medalhas, estando na pontinha do país com uma dificuldade maior de atrair investimentos, né? Então a gente costuma dizer, né, a União é 14 por 17, é uma marca absurda, né? Em termos até de clubes mundiais. Então a gente sempre faz essa provocação salutar nos nossos parceiros, que eles tenham um relacionamento exatamente como a Lia falou agora pra gente, para além do evento, né? Porque o evento, o atleta, vamos lá, ele pode se machucar,
Ele pode ter uma lesão antes da Copa do Mundo. A gente viu isso Claro. acontecer agora, né? Debaixo dos Sim, nossos olhos. sim. Ele pode estar num dia ruim, ele pode, tem todos os fatores, né, relacionados ao desempenho esportivo, né, que podem afetar. E a meu ver, os clientes, os parceiros comerciais, as marcas, têm tido uma boa aceitação para isso, né? Ótimo. E enquanto a Márcia nos perguntava, eu estava reconstruindo mentalmente aqui. Eu tenho parceiros lá no GNU que já vêm de renovações de contrato, que já fazem ativações experienciais dentro do clube, que já enxergaram para além da modalidade. Até porque a gente não tem futebol. E a audiência de todos os outros esportes somados no Brasil, ela deve dar, no máximo, 10% da atenção, né? Então, se a gente não tiver... Não é sobre audiência nesse caso. Não é sobre audiência, exatamente. Esse perfil de clube exige da gente um mindset de B2B, de relação de outras entregas, muito grande. Tá? Então, isso faz com que a gente consiga provocar mais as marcas nesse contexto de entendimento de médio e longo prazos, e me parece que as marcas estão amadurecendo para isso. Então, eu vou estar nesse ecossistema, é ótimo já, eu vou fazer né? uma ativação diferente, Coisa vou ter boa. um relacionamento diferente. Então, eu vejo com assim, Bons um certo olhos. otimismo. Ai, que bom, que bom. Gente, pegando o gancho então de clubes em geral, né? Hoje os clubes deixaram de ser apenas times e passaram a ter que se posicionar como empresas, como até de entretenimento, né? Muito mais do que apenas o esporte, não que o esporte não seja muito importante. Mas o que vocês acham que por conta desse olhar mais de negócio e mais de entretenimento para além do futebol, especialmente que a gente está falando, né? O que mudou para vocês no marketing esportivo nos últimos anos? Assim, vocês acham que o Alessandro trouxe agora, poxa, as marcas já estão entendendo de uma forma diferente, mais experiencial, enfim. O que em linhas gerais mudou no marketing esportivo? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental. As marcas enxergarem o esporte como um espaço, como uma plataforma de conexão com as pessoas, com a comunidade, e não mais um espaço de mídia, de exibição. A gente está falando de outros esportes, mas vale para tudo, inclusive para o futebol. Inclusive foi pauta de Cannes agora o quanto o esporte é entretenimento e o quanto as pessoas querem ir além das ativações convencionais, das entregas convencionais. Então, assim, hoje, patrocinar sem ativar é uma miopia, na verdade, né? As marcas, antigamente, elas tinham uma entrega padrão ali, um media kit. Eu patrocino, eu tenho direito a X ativos de exibição. Hoje em dia, inclusive, uma marca que só patrocina e não ativa, ela está com investimento imobilizado, porque eu preciso me conectar, né? Agora até um dado específico de Copa do Mundo, a Ambev, comparando a última Copa do Mundo e essa, ela investiu a cada $1, ela investiu na última Copa do Mundo, $1 de ativação. Nessa Copa do Mundo, até por ser uma Copa maior, ela a cada $1, $6 de ativação. Uau. Então, assim, a ativação, ela tem que estar dentro do pensamento de quem está acompanhando o esporte. Então, acho que isso é uma grande mudança que não tem volta, né? Eu preciso entrar no esporte para me conectar com as pessoas, gerar experiência e fazer com que as pessoas sintam a minha presença naquele ambiente, né? Não é uma questão só de quantas vezes a minha marca apareceu, e sim o que ela fez para se fazer relevante. Concordo totalmente com a Lia, né? Eu acho que essa é a grande mudança, esse é o grande momento do marketing esportivo. E aí é importante que as equipes de marketing tenham essa habilidade, essa competência, né? Porque antes era relativamente mais fácil. Eu estou comprando o futebol por exposição, eu estou comprando o olimpismo por exposição, né? Agora não, se eu tenho que ativar, eu tenho um outro leque de profissionais, né? Outras abordagens. Exige outras habilidades dos profissionais, né, Exato. Alessandro? Então, acho que esse é um ponto importante da gente trazer, né? Então, por exemplo, lá na nossa equipe, no GNU, a gente co-cria as soluções de marketing para os parceiros. Por quê? Porque um parceiro não sabe o que acontece no clube que tem 31 mil associados e 4 sedes diferentes todos os dias. Meu Deus. Então, ele não tem obrigação de saber. Né? É uma cidade, uma né? cidade. Seria uma das 20 maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul, né? O clube. Que se a gente vai falar de pessoas, que né? circulam perfis muito diferentes, né? Desde o jovem atleta ao pai que está interessado em levar uma criança ou para almoçar ou para a praça maravilhosa, né? Um aposentado que daqui a pouco vai fazer o seu esporte lá, ou vai tomar o café, ou vai encontrar alguém, uma área de convivência.
São muitos públicos, né? Públicos. Nossa, Então, não, o gap a gente tem etário que aí é co-criar. gigantesco, né? Então, acho que o ponto que ali atrás ele é muito importante. E esse número é emblemático, né? De dólar de Sim, uma de Copa 1 para para 1 outra. e 1 para 6, imagina. Mudou Exatamente o o que a gente mercado. sente Imagina. aqui. Então, isso exige que a minha equipe, que as nossas equipes, elas tenham uma competência para enxergar mais negócio, que tem desde o planejamento, né? A ativação é a ponta do processo, né? Como é que eu vou ativar essa marca de bebidas aqui que faça sentido para a marca, que faça sentido para o meu público, né? Então a gente está hoje co-planejando, que é algo muito legal. Isso nos exige algumas habilidades novas. E aí fica a dica para os profissionais, né? Querem entrar nesse mercado, né? Bem o que ela falou. Criatividade tem que ser. Criatividade estratégica para não olhar só como exposição, que é o recado da Lia. Concordo totalmente, estou vendo isso no meu dia a dia. Legal. Criatividade, olha só como é importante, né? Um passado recente não via a criatividade no patrocínio, né? Normalmente a criatividade na publicidade, mas no patrocínio eu vou colocar a minha marca lá na exibição, vou colocar a marca na camisa, nas placas, enfim. Hoje, na Rocksport, por exemplo, a cada opção que a gente tem de proposta de patrocínio, a gente faz um modelo de proposta. Eu não consigo, eu sempre, inclusive, digo sempre para a turma, se essa proposta vale para qualquer marca, ela está errada. Tá errada. Ela Perfeito, precisa falar com o perfeito. posicionamento daquela marca, ela precisa falar com o que ela vai entrar, em que momento que ela vai entrar na conversa. E participar da conversa tem que ser uma coisa genuína, né? Eu não posso simplesmente entrar e tentar falar uma coisa que não tem nada a ver comigo, não conecta comigo. Então, a relevância, ela está nisso. Como é que eu entro no esporte, seja ele qual for, daquela comunidade e mostro que isso aqui são valores que eu acredito. Como é que eu faço essa conexão, né, da marca que acredita num determinado esporte? E olha só que legal, né, quando a gente fala em opções que se tem, nossa, tu falou que é mais complexo hoje em dia. A comunicação está muito mais complexa, Muito. né? Exato. Antigamente a gente fazia uma grande ideia, distribuía nas mídias e... Sim, até porque era de mão única, né? Exatamente. Era o mensageiro e o receptor, acabou. Agora, inclusive na Copa foi um grande exemplo disso. A gente não tem mais só uma transmissão, a gente não tem mais só uma interação. Qualquer coisa que acontece é orgânica, então tudo que tu planejou pode fazer e não dá nada certo, ou pode estourar uma super oportunidade no meio desse contexto. Então, assim, a gente tem que estar preparado para customizar, a gente tem que estar preparado para improvisar coisas, né? Mas principalmente a gente precisa estar preparado para falar a linguagem da marca. Exato. Então, quando isso acontece, normalmente as pessoas não enxergam como uma interrupção, elas enxergam como a marca participando daquele contexto ali, daquela comunidade, né? Eu queria puxar um pouquinho mais essa questão que a gente está falando aqui, muito, muito interessante esse ponto, que, claro, a gente começa o episódio falando de Copa do Mundo, que é o que está latente hoje em termos de esporte. O Alessandro traz muito a questão das Olimpíadas também, né? O GNU é um fabricador de talentos olímpicos, a gente sabe disso. Mas o marketing esportivo ainda é muito voltado ao futebol. Inclusive, se a gente for começar a recortar, assim, ao futebol masculino, né? Exatamente. O ano que vem, então, a gente tem uma Copa do Mundo feminina, Porto Alegre é uma das cidades sede. E aí é aquela coisa assim, tá, e aí vamos ver, será que essas marcas vão olhar para essa oportunidade, ou será que as marcas também olham para outras modalidades com a mesma força que se vê futebol? Óbvio que a resposta é não, a gente sabe que ainda não, pelo menos, né, já foi bem pior, até porque a gente é conhecido como o Brasil, país do futebol, né, do samba e do futebol, então... qual a visão de você sobre as marcas estarem entendendo que há outras modalidades importantes que conversam com comunidades importantes, né? Não sei, quantas modalidades, por exemplo, o GNU tem? A União tem quase hoje 20, porque a gente tem algumas que a gente está implementando. Então, então assim, poxa... saída de se juntar, os gêneros dá muitas equipes. Exato. Né? Então... Bom, as Olimpíadas são um bom exemplo, né? De, assim, do futebol, passando pela ginástica, pelo tênis, pelo tiro-alvo, né? Que também é esporte. Então, como é que vocês acham que hoje a gente pode ver o mercado investindo em outros que não o futebol masculino? Eu tenho aqui uma questão importante para compartilhar com vocês, que eu acho que muita gente não percebe. Saindo da modalidade de futebol, tem um vetor que é importantíssimo para a marca, que boa parte
dos outros esportes não entregam, que é tempo de exposição. Uma prova curta de natação começou e poucos segundos depois, literalmente, termina. É verdade. Então, essa reflexão que eu trago para vocês... Ou atletismo também, atletismo, né? Às 100 vezes, metros 100 metros rasos. Você vai patrocinar, ligou a TV, se você errou, pegou a pipoca equivocado, você nem viu o teu corredor passar. Não pode ser a transmissão que tu tá patrocinando. Não Exato. pode, né? Então, eu sempre alerto, Em isso é um aprendizado nosso, GNU. Em compensação, uma partida de tênis... Pode estender, uma maratona pode estender. Uma maratona, então, assim, exato. Então, as outras modalidades têm peculiaridades que pra gente que está trabalhando e está pensando o negócio lá da frente, o GNU, a gente tem que explicar, a gente tem que, muitas vezes, né, nem todo mundo é Rock Sports, né, Claro. que faz o trabalho de casa e entrega um projeto customizado para cada cliente. Muitas vezes a gente tem que literalmente explicar as lógicas de cada modalidade, né? Então, além de não ter o volume bruto de audiência, eles não têm o tempo. E o tempo para patrocínio esportivo é muito importante. Então, por isso que para nós o desafio, com todo respeito ao Internacional e o Grêmio, que são 9 marcas gigantes, é muito maior. E a gente está muito feliz que a gente tem batido meta em cima de meta. Modéstia à parte, a gente está muito feliz aí. Só posso parabenizar a minha equipe, que eles que tocam o dia a dia, né? Até porque tem a minha posição executiva que me demanda muito na Ubra, né? 90% do meu tempo é na Ubra, 95%. Então, a nossa equipe tem esse desafio. Então, está muito longe de ser exposição pela audiência nos esportes olímpicos. Nos esportes olímpicos é muito mais uma construção de conceito, de estar presente, bem o que ele falou, no dia a dia, num evento, numa ativação, que torna o desafio, né, para os esportes olímpicos no Brasil, né, Márcia, que foi o teu ponto, né, o país do futebol, muito maior. Então, se a gente fosse depender da relação audiência versus TV aberta, vou botar TV aberta como figura de linguagem, ou mesmo transmissão de rádio. Quem é que transmite uma prova de atletismo no rádio? Né? Eu não tenho exposição, então não vou ter um volume tão grande quanto eu gostaria, porque eu não tenho a potência da TV e a potência do rádio impulsionando a cultura de um país durante décadas, né? Tenho provas curtas, tem modalidades mais nichadas. Então, isso é um desafio, né? Então, para quem vai pegar e trabalhar em marketing de clube de futebol, é um desafio gigantesco, e marketing de clubes olímpicos ou associativos, né, nos modelos mais diferentes do que do futebol, é um desafio ainda maior, que tem que fazer toda essa construção. E eu alerto que as pessoas não se dão conta disso. Sim. Os perfis das modalidades mudam muito. O futebol é altamente previsível, no melhor sentido da palavra. São 90 minutos, tem intervalo, tem uma lógica de exposição, uma lógica de consumo. E mesmo assim, como a Lia também trouxe, né, já mudou, que a Lia está muito mais hoje ligada ao né? futebol do que eu, já mudou o consumo, e a Lia trouxe muito bem. Eu sou muito transparente nisso. Eu sempre falo sobre isso com as marcas. Se a intenção de patrocinar o esporte é visibilidade, compra outras mídias. Hoje eu já digo isso com uma tranquilidade, porque tem opções de mídia, inclusive da transmissão, para... né, eu posso ter, inclusive, uma proposta criativa de exibição da minha marca em todas as modalidades. Mesmo as que não têm tempo de transmissão, eu posso ter. Mas patrocinar esporte não é sobre isso, né? Exato. É o quanto a gente tem a jornada toda do atleta. Hoje em dia, a gente falou uma coisa aqui nos bastidores que a gente estava comentando, o atleta é um canal, né? Perfeito. Hoje a gente, se for pensar, quem tem as maiores redes sociais no mundo hoje são atletas, né? Não são as principais marcas, são atletas. Eles são marcas. Então, assim, eu incentivar, eu patrocinar um atleta desde o seu início, desde a categoria de base, eu entender o meu papel dentro daquela modalidade, eu acredito no skate. Bom, então vamos falar com essa comunidade, vamos participar dos eventos dessa comunidade, vamos ver como é que a gente entra nessa conversa de forma genuína e que também faça parte de um desempenho da modalidade. Agora, futebol. Muitas marcas, a gente viu aí um silêncio de algumas marcas, né? Porque por mais que a gente saiba que a derrota é previsível, né? A gente sabe que tem 50% de chance de ganhar ou perder. Sim. Muitas marcas estavam preparadas para a vitória, daí elas saem de campo. Acabou, Brasil, estou patrocinando o Brasil, não falo mais sobre isso, faço uma matéria ali dizendo algo sentimental, sofrendo junto com o torcedor e desaparece. Daqui 4 anos a gente se fala. E é uma miopia, porque a gente está no futebol, a gente precisa estar em todas as etapas desse futebol, né? Tanto na categoria masculina, quanto na feminina. E aí, puxando a brasa para o futebol feminino, gente, a gente tem uma Copa do Mundo feminina no Brasil, falando aí há menos de 12 meses, né? E tem muita gente ainda que não se ligou que o quanto dá para fazer, quanto dá para entrar nessa conversa, e não é
lá em julho do ano que vem. Em junho e julho do ano que vem. É agora. Né? O que eu posso fazer? Como a gente participa? Como a gente ajuda? A marca, ela também pode ajudar as pessoas a se conectar com esse movimento. O futebol feminino, ele é muito maior que a modalidade. O futebol feminino, ele demonstra toda uma questão de diversidade, né, de superação. As pessoas falam ainda sobre o futebol feminino brasileiro. Elas vão conhecer outra modalidade, aliás, elas vão conhecer a modalidade de uma perspectiva de futebol europeu, futebol americano, que, né, não teve 40 anos de pausa no seu desenvolvimento. Então, assim, eu posso e devo entrar na conversa agora. E eu vou deixar a dica aí, ó. O que as marcas estão fazendo com relação à Copa do Mundo Feminina? Exatamente. É agora a hora, Marcinha. Perfeito. Vamos falar sobre isso, porque é a oportunidade, é o momento, e a gente tem aí, hoje, não só os clubes, as pessoas também sempre pensam nos clubes e aqui no Rio Grande do Sul, na dupla Grenal. Mas e o desenvolvimento das bases? E a formação das novas atletas? E as referências que essas meninas precisam ter para quererem chegar lá? Então, tem muita coisa pela frente. Sobre a questão de referências, acho muito legal pegar esse teu gancho, Lia, porque assim, por exemplo, tá, vamos falar sobre referência, vamos falar do incentivo ao esporte desde muito cedo. A gente tem, por exemplo, a Raíssa Leal, né? Que é a fadinha, né? Que, poxa, muito jovem, muito jovem. A gente tem uma menina, a gente vai literalmente acompanhar essa menina vai virar uma mulher, já é, mas enfim, nós vamos acompanhar porque a gente pegou ela muito pequenininha na TV. E ela tem um patrocínio, por exemplo, da Docile, né? Esse é o que eu queria ouvir um pouco vocês, é assim, a Docile não é uma marca de esporte, né? Diferente do que a gente fala, por exemplo, das marcas que tradicionalmente Adidas, Nike, marcas esportivas, né? Puma. Exato, marcas esportivas. Bom, é quase que assim, gente, vocês têm a obrigação de estar neste ambiente, né? Mas, por exemplo, como eu falei agora, a Docile com a Raíssa, ou agora a gente tem, por exemplo, a Ralph Lauren, né? Que é uma marca de luxo, né? Também entrando no skate por conta de uma campanha de roupas mais confortáveis, enfim, da cultura mais moderna, aliás, desculpa, do skate. Então, assim, queria ouvir um pouco vocês, assim, o esporte, o marketing esportivo, ele não é para marcas esportivas, né? Ele é uma oportunidade para toda e qualquer marca? Pode ser uma oportunidade de comunicação para toda e qualquer marca? Como a gente está vendo, sei lá, como eu falei agora, a Docile, a Ralph Lauren. O que vocês acham? Eu creio que se fizer sentido, acho que aquilo que a Lia resgatou antes, né? Essa marca tem uma identidade, né, que já está construída, que se relaciona com o esporte, ou aproximada dele faz sentido. Eu vejo uma relação da Docile, que são experiências significativas, né, muito adequado com o esporte, assim, né? Então esse exemplo que tu trouxe é bom, né, Márcia? Acho que a Docile viu isso bem, né? E Jaque, equipe lá, um abraço, fazem um trabalho muito competente, né? E eu acho que viu isso muito bem. Então, acredito que grande parte das marcas consigam ter essa conexão, né? Tem que achar o ponto de conexão. Talvez eu vá ser uma marca mais feminina, porque eu vou engajar mais e fortalecer uma modalidade, como a Lia também trouxe, né? Que essa falta de luzes para o futebol feminino é absurda, né? Ou pode ser alguma coisa mais consolidada, ou alguma marca mais de nicho que vai buscar um esporte nichado, ou mesmo um clube. Eu acredito que tenha muitas marcas que consigam fazer esse diálogo a partir dos valores do futebol, do esporte como um todo, do olimpismo como um todo, né? E se não tiver, aí, né, assim, olha, não tem o fit, né? Evidentemente, acho que forçar a barra não é bom nem para a marca, nem para ninguém, né? Quando a gente deixa de olhar para a audiência, somente para a audiência, tem N outras formas de tu participar do esporte e fazer essas conexões com a tua marca. Então, desde, por exemplo, a minha marca entende que para a comunidade, para a sociedade, esporte é importante, né? Isso a gente tem dados também. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente desenvolve meninas no esporte, a gente está construindo uma sociedade melhor, porque a gente está desenvolvendo novas habilidades nessas meninas, né? Tem uma pesquisa que mostra que as grandes lideranças femininas, 80 e poucos por cento, não me lembro, 83, 86% delas associaram habilidades de liderança com esportes coletivos na infância. Então, a gente tem meninas que, por volta dos 14 anos, param 2 vezes mais que os meninos, param de
frequentar e participar de esporte por questões do corpo, por questões do ciclo menstrual, de variações que, de alguma forma, elas não são incentivadas a continuar. Então, assim, a minha marca pode entrar em vários momentos da conversa, né? Desde o esporte como um todo, ele é importante para todo mundo, ele desenvolve uma série de questões. Se eu quiser entrar na questão de tecnologia, hoje, uma criança e um adolescente no esporte, eles não estão nas telas, Perfeito. Não tem como entrar em quadra com a tela. Perfeito. Eu posso entrar num universo onde o esporte daquele segmento, daquela modalidade, ela exige algumas habilidades especiais. Eu posso mostrar superação. Então, tem vários aspectos que eu posso entrar na conversa do esporte e me comunicar a partir disso. Mas é aquilo, não se faz isso num campeonato ou num único momento de patrocínio, Precisa estar, né? É contínuo, é constante, e é essa jornada mais presente que faz com que a marca tenha afeto, afinidade por aquele esporte. Tanto que a gente olha assim, em qualquer modalidade, uma marca de chocolate, uma marca de doce, ou uma marca de bens de consumo, investimentos, ela vai falar aquela linguagem se ela se adaptar ao que tem de verdade naquele esporte, que tem verdade com a sua marca, né? O propósito, né? Tem que estar na essência da marca. Bom, antes da gente continuar o nosso papo, quero lembrar que este é um episódio de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimentos em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados, são 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos, cuidando do que sustenta a vida. Bom, a gente também falou um pouco, a Lia trouxe uma questão, eu vou resgatar uma fala anterior, que eu queria ouvir mais vocês, que é assim, cada vez mais os atletas de qualquer tipo de modalidade são marcas, né? Eles são as marcas pessoais. Isso também significa que eles são vão gerar potenciais crises, né? Porque eles como pessoa... Um organismo vivo, né? Ser humano. Exato, é ser humano. Exato, é ser humano e tá tudo certo. Porém, também gera oportunidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem aí agora a super polêmica das bets no esporte, no futebol, enfim... talvez deixe algumas marcas também mais receosas, né? Tem aquela coisa da imagem daquela pessoa. Mas também geram oportunidades, né? A gente, antes de começar o papo aqui, a gente estava conversando sobre isso. Tem uma cena em que o Bellingham da Inglaterra, ele tira a jaqueta e cobre uma criança cadeirante. E a partir desse gesto, a Adidas cria uma linha de jaquetas do Bellingham, né? Do JB ali, então. Então, eu queria ouvir você sobre essa relação das marcas... que apostam no marketing esportivo, considerando pessoas, atletas, né? A gente vai falar de marcas que apoiam atletas, que tem essa dicotomia, né? É um possível gerador de crise, mas também um gerador de oportunidades. Como é que a marca, dentro do marketing esportivo, como é que isso está se equilibrando, assim? Como é que isso está sendo cuidado, olhado, enfim? Eu acho que aqui a gente tem várias frentes para falar sobre isso, né? A gente tem, hoje, os atletas, tudo que eles fazem na sua história profissional, eles estão transmitindo... Comunicando, né? Comunicando e associando a sua marca pessoal a determinados valores. Então, principalmente quando eu começo cedo a apoiar um atleta, eu estou investindo... E eu não sei o que vai acontecer com o desenvolvimento desse atleta, mas isso também é uma mensagem positiva para o clube, né? Porque eu estou desde o início, estou desenvolvendo essa pessoa e a chance dessa pessoa ser um atleta, uma pessoa melhor a partir do esporte, é algo que passa um valor positivo. Ao mesmo tempo, eu tenho instâncias de patrocínio de esporte, né? No caso aqui, exemplo, Copa do Mundo. Eu posso patrocinar a FIFA, que é o campeonato. Posso patrocinar a seleção... CBF, eu posso patrocinar a transmissão ou as transmissões, né, que agora a gente está muito mais pulverizado. Eu posso patrocinar
algum influenciador que está na Copa, eu posso patrocinar um jogador que nem foi, né? Que vai falar sobre Copa. Então, cada vez mais, esse funil é maior, então eu tenho N possibilidades. Quando eu escolho a pessoa, eu tenho que entender que isso é um movimento orgânico, né? Eu não consigo... A pessoa também te escolhe como marca. Não faço comunicação para qualquer marca, porque de repente não tem a ver com ela. Mas tem algumas marcas que têm, inclusive, assim, um código de conduta de contratação de atletas, né? Tem que ter determinados valores, determinadas premissas para eu associar minha marca a esse atleta. Então, acho que também fica uma reflexão do quanto os profissionais, desde o início, têm que pensar na sua trajetória, nas suas atitudes, o quanto esse profissional também desenvolve a carreira dele a partir da marca pessoal dele, né? Um outro ativo que a gente tem que trabalhar desde o princípio do desenvolvimento do atleta. Talvez no clube isso seja muito difícil, né? Porque tu tem... são meninos, meninas que estão começando, não têm talvez maturidade para pensar nisso, mas precisam pensar nisso, né? A partir, desde o início da sua trajetória. É mais complexo, a gente falou sobre isso, mas é muito mais gostoso também, porque é mais natural. Quando a marca ela tem afinidade com os atletas, o atleta pode inclusive perder uma categoria, uma modalidade, uma competição, e a marca consegue fazer com que tenha um resultado positivo disso, né? Exato, acho que esse gancho que ele pega é bom, porque quando a gente está lidando com atletas em formação, é um cuidado, né, nessa relação que a gente tem que ter muito grande. Primeiro, são menores de idade. Muitas vezes são crianças, né? Então a gente tem discutido isso muito no clube, a gente tem refletido muito, são diversas modalidades, milhares de talentos, né? Alguns vão surgir. A gente tem trabalhado com uma certa cautela nessa questão da formação. Depois que você virou um profissional, é outra história. São as pólices que a Lia falou, é uma outra relação que se faz e que você tem um maior nível de controle, né? No já entra no campo do dever, né? Exatamente. Já é um profissional, é o mínimo que tu tem que entregar, ele assinou né? um contrato com a tua marca, né? Eu acho que a grande questão realmente que passa hoje, que é um ponto de atenção que eu acho que a gente não tem a resposta completamente pronta, é essa questão da formação. Que são as primeiras gerações que estão crescendo absolutamente nativas de redes sociais. Então, tudo é novo. Se é novo para o marketing, imagina para a formação. Então, muitas vezes a gente percebe pais nos perguntando, pedindo orientação lá para o marketing do GNU, como é que eu faço a cobertura, como é que eu posso expor, como é que eu eventualmente não exponho tanto. A gente já começou a receber esse tipo de pedido e a gente tem procurado já orientar, né, de uma maneira que seja cuidadosa e também zelosa com a imagem dessa criança. Então, eu acho que especificamente essa área do marketing é uma das que mais tende a crescer, não no sentido de volume, no sentido de estudos, né? Perfeito. A gente precisa do campo da psicologia aí. Eu, como profissional de marketing, né, eu não posso responder exatamente, coloca 3 fotos por dia, estou fazendo uma figura, né, uma metáfora, né? Uma do treino de manhã, outra do treino da tarde, da recuperação à noite, né? Mas, puxa, e essa menina ou esse menino, 12, 13 anos, ali, falou agora na questão corpórea, né, das meninas que eventualmente abandonam mais o esporte ali na faixa dos 14. Será que essa imagem, né, será que eu queria que a minha marca se aproprie disso é bom? Então, tem uma série de questões que o termo utilizado aqui na nossa mesa, né, foi complexidade, que estão atravessadas aí. Então, a gente desenvolveu lá, falando sobre o prisma do GNU, muita coisa muito boa no sentido de ativação, no sentido forte de marca, e a que a gente está, digamos assim, um pouquinho mais zeloso e não está acelerando tanto é justamente essa, porque a gente é um clube formador, e a formação exige lidar com crianças, e às vezes eu tenho que segurar até a ansiedade de um pai, de uma mãe, né? Porque eventualmente a exposição ainda pode não estar pronta para ser realizada. Eu acho que tem um campo gigante, o pessoal da saúde vai poder nos ajudar muito, né? Tem a questão jurídica. Eu ia falar sobre isso. Porque a gente também tem uma questão da tecnologia importante, dos perigos, da inteligência artificial. E há muito bem lembrado, mas aí tem então, assim, um amplo leque para ser trabalhado no entorno do esporte. Eu adoro trazer uma visão positiva. Tu estava falando aqui, eu estava pensando, olha só como tem oportunidade para as marcas, né? Será que as marcas não podem criar e patrocinar esse desenvolvimento de imagem pessoal, de trazer soluções para esses atletas, né? Ao invés de eu patrocinar a minha visibilidade na marca daquela modalidade, será que eu não posso olha, ideias, gente, ideias. Ótimo. Desenvolver um curso para a sociedade. Que a cofundou a Oxford. Um curso, olha só, tá caindo de maduro, a gente ter mais capacitação online ou presencial, enfim.
as marcas podem fomentar... Profissionalizar essa relação, né? E levar isso, né? O quanto isso é legal, pode ser legal. E outra dica, que agora essa aqui eu sempre puxo a brasa para as mulheres, porque é uma coisa natural, nós mulheres, né? A gente tem essa tendência e tem que falar. Isso aí. Olha o futebol feminino. Durante muito tempo, a gente não enxergava as atletas como mídia, né? Elas como personas que podem fazer a diferença. Hoje, se a gente for olhar para as jogadoras de clube, inclusive, soma a audiência que essas jogadoras têm. E elas batem, muitas vezes, muitos canais. Então, eu trabalhar as jogadoras como influenciadoras também, dentro de uma comunidade que tu sabe que aquelas pessoas que seguem uma atleta, elas têm afinidade com aquilo, quanto custa patrocinar, por exemplo, individualmente cada jogadora? E quanto custa patrocinar algo específico de um clube. Então tem um ano aí pela frente para as marcas falarem com as jogadoras que estão no Brasil, as jogadoras que estão nos clubes do Brasil. Vocês sabem que, por incrível que pareça, não vamos puxar especificamente o exemplo Inter e Grêmio, mas vou falar de uma situação porque eu acho que é legal. A Sorriso, atleta do Inter, que grande zagueira. Na verdade ela teve lá em 21. Sabe que a Márcia veio de azul para nos provocar, né? Evidentemente, para fazer um balanço. Ela veio, então puxa Sorriso aí, porque a apresentadora veio nos provocar. Então vamos citar a nossa zagueira central, Sorriso, joga muito. Estou falando isso no final do episódio para não ser acusada de tendenciosa, tá? Equilíbrio, eu tenho nesta mesa, além de ter tentado montar um episódio que a gente tivesse homem e mulher falando sobre esse assunto, já que essas detentoras de conhecimento são dos dois gêneros, de olhares diferentes, porque a gente fala de uma agência voltada a esportes e de um clube associativo, só que ambos foram diretores de marketing do Internacional. Então eu falei pra eles que, em nome desta representatividade diversa nessa mesa, eu vim de azul. Isso aí. Já nós não viemos de vermelho. Explicação. A gente não veio de vermelho. Liturgia, olha aqui, ó. Um pacto de não falar de Inter, tá? Isso. Exato. E ela está nos provocando assintosamente, a apresentadora. Eu só vou falar da Sorriso porque é um exemplo super importante no sentido de... em 2021, foi a primeira vez que uma atleta de um clube gaúcho teve um patrocínio individual. Que foi a marca, o creme dental Sorriso. Na época, eles fizeram, olha que curioso, eles fizeram o patrocínio do jogador Sorriso, do Bragantino, lá na época, e nós, sabendo disso, fomos atrás da marca Sorriso, dizendo, só um pouquinho que nós temos uma Sorriso aqui. E num primeiro momento, o que foi a visão da marca? Tá, ok, mas é feminino, então o patrocínio não vai ser igual, enfim. Nós conseguimos demonstrar para essa marca que o patrocínio, por que não vai ser igual se eles têm o mesmo impacto e inclusive o mesmo nome, né? O mesmo apelido que pode vincular com a marca. A gente conseguiu fazer o mesmo investimento nos dois. E olha só que legal, a mídia que eles tiveram a partir de relações públicas e de assessoria de imprensa que eles falaram de fazer uma equidade, de apostar nos dois, foi muito maior de qualquer exibição. E a Sorriso teve lá, né, o seu merecido momento de glória, porque além de ser uma grande atleta, é uma grande pessoa. Eu acho, inclusive, que isso me alegra muito, assim, muito mesmo, porque eu volta e meia falo disso no Fala Mercado, não é surpresa pra ninguém que eu gosto, né, jogo futebol, assim, completamente longe desta qualidade, gente, não é disso que eu estou falando, mas assim, de uma mulher que de gostar, né, mesmo. Sempre cresci nesse lugar. E eu fico muito feliz com essa visibilidade que hoje está se dando para o futebol feminino, né? Que não teve, por exemplo... E aí tu estava falando ali, eu estava pensando... Poxa, que privilégio as meninas um pouco mais novas do que eu, não vou dizer a nova geração agora, mas um pouco mais novas que eu, tiveram, por exemplo... Não dá para falar de futebol feminino sem citar a Marta, né? Evidente. Poxa, que privilégio elas tiveram, porque na minha época... Quando eu começo a gostar e a jogar, eu não tinha essas referências, né? Eu tive, sei lá, a gente vai falar agora, eu tava lembrando até... Milene Domingues, talvez tenha sido a única
que me chamou atenção na época. E mesmo assim, ela ainda era vista não como uma jogadora de futebol. Em seguida, a esposa do Ronaldo, né? Fenômeno, exato. Um pouquinho antes, que tu é mais jovem, a nossa querida Duda Luizelli, né? Mas gente, ó, exato, não, a Duda também também é mais da minha época, especialmente como alguém, não só como jogadora, mas como formadora de talentos, enfim, né? Na minha época, quando eu começo a jogar, a Duda já tá como treinadora ali, talvez no final da Duda. Mas, assim, a visibilidade da Duda é infinitamente menor do que teve, por exemplo, a Milene, que é infinitamente menor do que teve a Marta, e que tá agora com a Sorriso, com a Bia, com as meninas. Então, assim, ver isso, né? E eu falo, eu tenho a filha como a gente diz, da outra Márcia, né? Que não sou eu, que é a Bia, que joga futebol, ela é apaixonada pela Bia. A referência, ela tem mais referências, né? Hoje ela tem mais opções. A gente precisa ter com o que sonhar, né? Exatamente. A gente precisa ter essa referência. Eu sei que a gente está acabando, mas eu vou contar um episódio que eu acho muito legal e que também serve de exemplo. Eu terminei uma palestra e a mãe de uma menina me abordou no final e disse: Eliana, como é importante essa representatividade de mulheres, né, na liderança, no futebol. Eu vou te dar um exemplo da minha filha. Minha filha, na escola, pediram para ela desenhar o que ela queria ser quando crescer. E ela gosta de futebol, até joga futebol. E ela fez um desenho, que eu queria te mostrar o desenho. Aí ela me mostrou o desenho. Gente, depois pode mostrar o desenho aqui, porque é maravilhoso. Ela desenhou uma mulher numa cadeira, numa posição de liderança, dava para ver sim que a cadeira era imponente, de pernas cruzadas, com camisa do Palmeiras, e aí ela disse, minha filha, ela disse, mãe, eu quero ser presidente de clube. Que legal. Então eu quero ser que nem a Leila Pereira. Maravilhosa. Fantástico. Ela só pensou nisso porque ela viu alguém atuando dessa forma. Claro, ela tem uma E veja referência. bem, não é só... A gente saiu num tempo que a gente nem se enxergava como jogadora. Quem dirá? Mas imagina o presidente de um clube de futebol, que é um lugar tão masculino. Total. E essa história chegou na Leila. Né? Ela ficou sabendo disso. Demais. Inclusive, nós vamos promover agora a Joana, que é gaúcha, que vai fazer esse encontro com a Leila. Mas por que a gente tem que falar mais sobre isso? Para outras meninas também saberem que é possível. Né? Elas podem desejar o que elas quiserem, mas é possível, e também em áreas que são predominantemente masculinas. E as marcas têm aí uma super oportunidade, né, de fomentar esse debate, de fomentar essa formação, de fomentar essa visibilidade para esses lugares, porque, gente, a gente sempre vai dizer isso, né? Já me deu a deixa, aliás, marcas, atenção, vamos fazer o encontro da Leila com a Joana, estamos precisando de patrocinadores. Olha aí, ó, esse encontro fantástico. Olha, viu como dá para sair do tradicional e além do óbvio? Por que eu preciso patrocinar só a transmissão ou só o clube? Esse é um exemplo de um patrocínio que é muito além do óbvio, né? E a gente sempre vai falar que o futebol nunca vai ser só sobre futebol, mas o esporte nunca vai ser só o esporte. A gente está falando de vida, a gente está falando de impacto social, a gente está falando de mudar contextos, ambientes futuros, inclusive, né? E como eu sempre vou falar, sempre que eu tiver oportunidade, esta mesa está formada por pessoas que são da comunicação social. Este é um programa que fala sobre a indústria criativa. E, portanto, se nós somos formados em comunicação social, a gente tem um papel social. E o esporte caminha com a comunicação de mãos dadas, abraçados, quase sendo um só. Muitíssimo obrigada. Perfeito! Melhor que fechamento! conclusão. Maior fechamento da história. Bela muito reflexão, obrigada. Márcia. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês. A ideia era exatamente essa, a gente poder trazer... O Fala Mercado é isso, né? Esses tempos a Márcia Dil fez uma colocação que eu achei muito legal, que é assim, a gente traz muito mais perguntas do que respostas, né? A gente cresce querendo ter muito mais certezas do que dúvidas. E a gente precisa ter mais dúvidas, a gente precisa fazer provocação, refletir, né? Dizer cadê isso, cadê aquilo. Então, Fala Mercado é pra isso, e eu adorei esse episódio com tanta provocação
com tanto compartilhamento, com tantas oportunidades que já surgiram, ideias que já surgiram aqui. Então, muitíssimo obrigada aos dois. Ai, a gente que agradece. Sempre um prazer falar contigo. Sempre um prazer estar no Fala Mercado, dividir com a Rock Obrigada. Sports, com a Lia, contigo, Márcia, sempre é uma alegria, tá? Nem Espero preciso dizer a gente que contigo é um prazer também, né? Meu Maravilha, parceirão. Maravilha. Prazer estar com os dois aqui e com vocês também que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Aqueles nossos recados finais, como diz a produção, no momento que eu tiro a camiseta de apresentadora, boto a camiseta de youtuber para dizer, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.